Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos bem lá em casa. E nós agora vamos orar e engrandecer também o nome de Deus mais esta noite. Amém. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esta noite, Senhor. Que a palavra, Senhor, possa tocar os nossos corações, transformar-nos a cada dia, Senhor, e que o louvor possa ser apenas para Ti, Senhor. Que possamos engrandecer-Te, Senhor, nesta noite, Senhor, mais e mais, Senhor. E obrigada por todas as coisas que Tu já nos tens dado e pelas coisas que ainda tens preparado para as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. 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 Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que nunca fui. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que nunca fui. Encontrei em ti o melhor de mim. Encontrei em ti o que quero para mim. Alguém que me ouça, alguém que me ouça, alguém que me entenda, alguém que me entenda. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que nunca fui. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Que amor tão belo, que se entregou. Sei que em ti entendi o que mais tem valor. Não há ninguém como tu, teu olhar me seduz. Sei que dentro de mim há um pedaço de ti. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Tu me fazes sorrir, tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Tu me fazes sorrir, tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Te agradecemos, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Te agradecemos por todas as coisas, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Tu me fazes sorrir, tu me fazes cantar, me motivas a querer ser melhor do que eu nunca fui. Graças te damos, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, porque Tu és tudo para nós. Queremos cantar, Senhor, louvar e engrandecer, Senhor, quem Tu és. Obrigado, Deus, por tudo que Tu fizeste por nós.
Tudo o que nós, Senhor, temos para Ti foi dado por Ti e por isso, Senhor, que chegue com bom cheiro suave ao Teu trono de graça e de glória. Obrigado, Deus, por esta noite, para quem nos ouve, para quem nos vê, aqueles, Senhor, que nos visitam. Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, que aqueles, Senhor, que realmente Tu reservaste para Ti, possam, Senhor, crer no Teu santo e bom nome. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, porque Tu és o motivo para nós sorrirmos, cantarmos, orarmos e celebrarmos. É isso que fazemos, Senhor, como família, unidos, Senhor, aqui neste lugar. Obrigado por tudo. No nome de Jesus te damos graças. Amém. Amém. Temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia.
eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para em frente. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós podemos ter esperança, Pai. Obrigada, Deus, porque ansiamos esse dia, Senhor. Obrigada porque ansiamos, Deus, a Tua volta, Pai. Obrigada porque nós podemos dizer sem medo, Pai, Maranata, ora vem, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, nós não tememos a morte porque sabemos que Tu, Senhor, preparaste um lugar muito melhor, Senhor, do que aquele que nós temos aqui, Pai. Sabemos que a vida, Senhor, a boa vida, Deus, não é neste lugar, neste mundo, Senhor, mas é, Senhor, na vida eterna, Pai, no céu, Senhor, onde não há mais choro, onde não há mais tristeza, Senhor, onde não há mais clamor, Senhor, onde nós não necessitamos de dormir para descansar, Senhor, porque lá, Senhor, nós estaremos completos todos os dias, a todo o minuto, Senhor, diante do Rei da Glória, junto com os anjos, Senhor, a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Senhor, te agradecemos porque fazemos parte desta família real, Senhor, e nós podemos estar aqui, Senhor, e também estar unidos, Pai, num só Espírito, Senhor, orando, Deus, intercedendo uns pelos outros, levantando-nos, Deus, no dia mais, Senhor, ruim, Pai, e Deus, também nos alegrando, Senhor, quando nós louvamos o Teu nome e quando nós Te reconhecemos que Tu és, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos para viver nesta terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica já a seguir com a palavra de Deus. Nós deixamos aqui um grande beijinho de casa. Esperamos que realmente essa palavra faça a diferença na tua vida, porque é isso que traz a eternidade para dentro do coração. É quando nós entendemos e discernimos a palavra de Deus, a palavra que tem todo o poder para mudar completamente aquilo que está imundo dentro de nós para algo com uma grande luz. Amém? Amém. Até já. Até já. Até já. Boa noite, estamos no mês de agosto, verão, para alguns férias, para outros não, mas o mais importante é que estejamos bem desfrutando da graça e da misericórdia do Senhor. Nesta noite nós vamos abrir a nossa Bíblia na Carta aos Efésios e eu vou ler com os irmãos, podem abrir as vossas Bíblias no capítulo 5 e vamos ler desde o verso 1 ao verso 17. Paulo diz assim, acompanha comigo a leitura, é sempre bom. Verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário é impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tem aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus queridos, pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento na compreensão da santa palavra do Senhor.
Ó querido Deus e Pai, nós te pedimos nesta noite que o Teu Espírito esclareça a nossa mente, que abra os olhos do nosso coração, para que possamos ver as maravilhas da Tua Palavra, que possamos compreender as Tuas orientações, Senhor, os Teus mandamentos, que nos dás para vivermos aqui neste mundo. Pedimos-te, Senhor, eu te peço, que nesta noite possamos ouvir a Tua voz, aquietar o nosso coração diante de Ti. Conserta os nossos caminhos, Senhor, como eles precisam de ser consertados. Renova a nossa fé, é o que te pedimos, Pai, no amor de Jesus. Amém? Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós temos falado muito sobre ela, é um dos grandes tesouros do Novo Testamento. É considerada a carta que define com muita clareza a Igreja de Cristo. É uma carta pontual e tem muitos conselhos para nós. E nós precisamos tantos dos conselhos que vêm na Palavra de Deus, porque só ela é a verdade. Mas nesta carta, o apóstolo Paulo, nesta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vem traçando o plano eterno de Deus para a Igreja. Nós já estudámos o capítulo 1, 2 e 3, já estudámos nos nossos cultos presenciais, na nossa casa de oração. Aí Paulo, nestes capítulos 1, 2 e 3, mostra quem nós somos, aquilo que Deus fez por nós e quem nós somos agora em Cristo, como novas criaturas. Nesta carta, Paulo diz-nos que Deus nos escolheu muito antes da fundação do mundo e que este plano de Deus, ele é centrado somente em Jesus Cristo, através da obra da redenção. E que nós somos filhos de Deus, que somos membros da família de Deus, representantes do povo de Deus aqui na Terra. E isto é muito lindo, muito maravilhoso. Somos a sua igreja. E Paulo, mais uma vez, neste capítulo, no capítulo 4, ele ora para que a igreja possa tomar posse daquilo que é dela em Cristo Jesus. E quando chegamos aqui a este capítulo, o apóstolo começa a mostrar a unidade da igreja no capítulo 3 e no capítulo 4, a unidade da igreja. Paulo mostra a necessidade que a igreja de Cristo, ela precisa ser, não só de ser uma igreja unida, mas de ser pura e santa. E agora nós entramos no capítulo 5, a leitura que nós fizemos do verso 1 a 17, uma grande leitura. Paulo começa este capítulo trazendo uma exortação. Verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu vou ler de novo, é lindo este verso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a entender esta expressão. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jamais poderemos imitar Deus nos seus atributos, jamais poderemos imitar Deus na obra da criação, na obra da redenção. Então, o que é que Paulo nos quer ensinar quando diz sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados? Esta ordem de imitar é uma ordem constante. Nós encontramos uma ordem constante na Bíblia. Jesus disse, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial. Jesus nos ensinou a amar e a perdoar os nossos inimigos, para nos tornarmos filhos do Pai Celeste. E assim como Deus nos amou, diz o apóstolo João, de nós devemos nos amar uns aos outros. Então a Bíblia nos exorta a imitar a Deus em quem? Imitar a Deus no particular e no aspecto do amor. Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no outro lugar, o apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Assim como Deus nos acolheu em Cristo, nós devemos nos acolher uns aos outros. Todas as vezes que a nossa Bíblia fala em imitar a Deus ou imitar a Jesus, jamais é no sentido de imitar os seus atributos, mas imitar a atitude de Jesus é amar, é se doar como Ele se deu, é me perdoar. E a nossa Bíblia diz que Deus é amor, e nós sabemos isso, Deus é amor. Então devemos imitar a Deus amando-o. A Bíblia diz que Deus é luz, então devemos viver como filhos da luz. A nossa Bíblia diz também que Deus é verdade, então devemos viver de maneira sábia, viver na verdade. E é neste sentido que eu gostaria de meditar com os irmãos como devemos imitar a Deus. E este pode ser o tema da nossa meditação, como devemos imitar a Deus. Em primeiro lugar, temos o verso 2. E o verso 2, Paulo diz, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Queridos, e aqui andai em amor, o verbo andar está no presente contínuo. Significa que eu devo andar continuamente em amor.
E a primeira marca do verdadeiro amor é o perdão. Ninguém pode amar sem perdoar. Ninguém. Quem não perdoa, esse não ama. Então como é que eu vou imitar a Deus? Eu vou imitar a Deus quando eu exercito perdão, quando tu exercitas perdão. Não é o amor romântico, não é o amor de palavras, só de emoções, que muitas vezes nós ouvimos, não é o amor apenas teólogo, é o amor que é sacrifício, amor sacrificial. Vejam o que o verbo 2 diz, Cristo. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em sacrifício a Deus. Este é o amor sacrificial. Quem ama entrega-se, quem ama se dá, quem ama está pronto a ajudar de forma prática. A nossa Bíblia diz-nos que o ato de Jesus nos amar, de se sacrificar, de se dar, de ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores, e isso foi agradável aos olhos do Pai, foi agradável aos olhos de Deus. Queridos, amar quem nos ama, amar pessoas agradáveis, não precisa de esforço. Até os gentios o fazem, o mundo faz isso. Eu vou dizer algo que muitas vezes não é fácil de fazer e que muitas vezes não é fácil de praticar. Eu imito Deus e tu imitas Deus quando? Quando ainda amas, quando ainda serves, quando ainda te sacrificas por alguém que te tem ofendido, por alguém que te tem magoado, por alguém que te tem humilhado, por alguém que muitas vezes tem falado mal de ti e até te persegue. Esse é o amor que precisamos imitar. É o amor com que Deus nos amou. Ainda quando nós éramos seus inimigos. Esse amor é amor sacrificial. E eu sei que precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para podermos exercitar este amor sacrificial. Vamos observar o nosso texto e vamos ver o verso 3 e o verso 4. O verso 3 diz: mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convêm, mas antes ações de graças. Queridos, aqui o apóstolo Paulo nos ensina que não é apenas andar em amor que nós imitamos a Deus. Imitamos Deus andando como filhos da luz. Nós já não somos mais filhos das trevas. Agora somos filhos da luz. Como filhos da luz, filhos amados de Deus, não devemos mais sustentar o estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus. Não. Mas porquê? Porque os crentes são santos. Porque os crentes são luz. Paulo está tratando da condição do homem sem Deus. O homem e a mulher que vivem na imoralidade sexual. Paulo está descrevendo o mundo da sua época. Neste texto nós lemos esta epístola, Paulo está descrevendo o mundo da sua época. Era um mundo decaído, era um mundo corrompido na área sexual e na área imoral. E Paulo exorta dizendo que a igreja não pode estar misturada com esse tipo de prática. Não. O povo de Deus não pode misturar-se com esse estilo de vida. O filho da luz deve evitar esses gracejos de imoralidade. O filho da luz não deve pactuar com a imoralidade. E Paulo diz-nos que essa prática da imoralidade não deve ter espaço na vida dos filhos de Deus, na vida de quem ama ao Senhor. E aí no verso 4, Paulo lembra o pecado da língua. E Paulo diz no verso 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convenham. Que não convenha. Então Paulo está mostrando que o crente, tu e eu, devemos ter um estilo de vida diferente na maneira de conversar, na nossa maneira de nos expressarmos. E precisamos de ter muito cuidado aqui. E eu falo por mim. Estamos vivendo uma época em que as coisas de Deus, queridos, estão sendo tão banalizadas. Ouvem-se tantos gracejos, tantas piadas na igreja, até nos púlpitos, com as suas coisas, com as coisas divinas. E o apóstolo Paulo, ele está condenando os crentes a usarem palavras torpes, palavras sujas, palavras obscenas, palavras inconvenientes, palavras que não edificam as coisas de Deus, palavras que não convêm ao povo de Deus. Então, devemos fugir dessas coisas. Essa linguagem torpe, queridos, a Bíblia diz, e nós sabemos, essa linguagem torpe, ela entristece o Espírito Santo e isso não convém aos santos. Agora, qual é o incentivo, qual é o encorajamento que o apóstolo Paulo traz para nós neste texto? Para termos uma vida santa, como filhos da luz que nós somos.
Paulo ensina, e mais, Paulo adverte-nos que temos que evitar o pecado da imoralidade sexual e o pecado de uma língua suja. Uma língua suja. Mas se os cometermos, nós vamos enfrentar o julgamento de Deus. Veja isso comigo. Paulo diz isso no verso 5 a 7. Por isso é que eu pedi para nós termos a nossa Bíblia aberta. No verso 5, Paulo diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane. Cuidado. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Queridos, Deus nos salvou para herdarmos o reino de Deus. Mas aquele que pratica o pecado, esse é escravo do pecado. E Paulo chama-nos a atenção para isso, queridos. Paulo chama-nos a atenção para isso quando ele diz, aqui no verso 5, que nenhum fornicário, nenhum avarento, nenhum impuro herdará o reino dos céus, o reino de Cristo. E aqui precisamos mesmo pedir ao Espírito Santo que nos faça perceber que quem permanece nessa prática não herda o reino de Deus. Não pode herdar o reino de Deus. E o verso 6 fala-nos dos filhos da desobediência. Há filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que, embora conheçam a lei de Deus, desobedecem, não a praticam. Então vamos ver de novo o verso 6, quando Paulo diz: ninguém vos engane, com palavras vãs. E quando Paulo escreve sobre este assunto, lá à igreja de Salónica, ele diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas que Deus nos chamou para a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E Paulo está exortando a igreja de Éfeso e diz-lhes a mesma coisa: meus irmãos, este estilo de vida, o estilo de vida do mundo, não pode mais ser o estilo de vida levada pela igreja de Deus. Não. Por quê? Porque vocês agora já não são mais filhos das trevas, vocês são filhos da luz. E eu posso mostrar aqui que temos que produzir frutos da luz. Verso 8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo diz, antes da vossa conversão, vocês estavam nas trevas, eram trevas. Depois que Jesus mudou a sua vida, transformou a nossa vida, não apenas estamos na luz, mas vocês ou nós somos luz. Luz. E o que significa isto? Significa que agora eu devo viver de acordo com aquilo que eu sou e que tu deves viver de acordo com aquilo que tu és. Agora eu sou luz, agora tu és luz. Luz no Senhor. Temos que andar como filhos da luz. O Salmo 119, verso 5, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz purifica, a luz ilumina, a luz aquece, a luz aponta uma direção. A luz avisa sobre os perigos. Há ali um perigo. A luz canaliza e a luz gera vida. Somos luz. Esta marca precisa de estar presente na nossa vida. O fruto do Filho da Luz, que é bondade, justiça e verdade, como diz o verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Então, queridos, no Salmo 1 diz-nos que somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Como árvores precisamos de produzir frutos luminosos. Não estamos mais na roda dos murmuradores, mas temos prazer na lei do Senhor. E na sua lei nós estamos dia e noite, praticamos. Esse fruto da luz consiste em toda a bondade, em toda a justiça e em toda a verdade. E a Bíblia diz que isso é agradável ao Senhor, como diz o verso 10. E Paulo também nos ensina aqui que não basta apenas sermos filhos da luz, como não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Não contribuir para o pecado, não fazer parceria com eles. E isso está no verso 11. Paulo diz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Paulo não está proibindo de viver com as pessoas, de vivermos no meio das pessoas. Paulo está falando de não sermos participantes com eles, ou seja, não sermos parceiros deles, dos seus pecados, de não aprovarmos o que eles praticam, de não aplaudirmos aquilo que Deus condena. E o apóstolo é claro quando diz, antes condenai-as, como nós lemos. E no verso 3 ele diz, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porquê? Porque a luz tudo manifesta.
Queridos, o pecado não fica oculto diante da luz, de modo nenhum, porque Deus é luz. A palavra de Deus é luz. A igreja de Jesus é luz. O pecado não fica oculto diante da luz. Todo o pecado encoberto será manifesto. Não há nada encoberto nem oculto aos olhos de Deus, porque Deus é luz. Talvez a gente precise de ler mais a palavra de Deus, como sempre dizemos, de buscarmos mais ao Senhor, de estudarmos mais. As epístolas são tão lindas. Estudar, meditar. Verso 14. O apóstolo convida a igreja para acordar do seu sono. Veja, verso 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por que acordar? O inimigo das nossas almas não deseja em tempo nenhum que a gente cresça espiritualmente. Ele não deseja. Em todo o tempo, Satanás deseja roubar o nosso foco, roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria em servir a Deus, roubar a nossa atenção de Deus, roubar a nossa atenção dos caminhos da sua palavra. E o apóstolo Paulo, ele adverte-nos aqui para acordarmos e faz uma comparação de estarmos dormindo entre os mortos. Quem são aqui os mortos que Paulo fala? São aqueles que não nasceram de novo. São aqueles que ainda vivem segundo a herança adâmica, essa herança caída, essa herança prostrada. Aqueles que andam na sua carne, aqueles que andam nas suas paixões, nos seus pecados. Nesta caminhada cristã, nesta caminhada que nós estamos caminhando, nós podemos cair na sonolência espiritual. É muito fácil. Podemos cair na sonolência espiritual. Começamos a deixar que pecados, que vícios, que outrora abandonamos, que deixámos para trás, eles voltem a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Aquilo que reprovávamos, agora já não reprovamos mais. Já estamos negociando e o pecado começa a entrar e a fazer parte da nossa vida. Isso é muito cuidado com isso. E Deus não nos chamou para sermos iguais ao mundo. Deus não nos chamou. Deus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Deus chamou-nos para brilhar em nós a luz do seu Filho. Deus chamou-nos para brilhar em nós a luz de Cristo. Pensa comigo, querido irmão, pensa comigo. Quando paramos para analisar os nossos valores, analisar o nosso caráter, analisar as nossas atitudes, e é bom fazer este autoexame, com quem nós nos parecemos? É uma pergunta que eu estou fazendo para mim, que tu deves fazer para ti. Com quem nós nos parecemos? Com Cristo ou com o nosso velho homem? Com Cristo ou com o mundo? Esta pergunta deve ser feita ao nosso coração, como indivíduos. É ela individual. Precisamos estar atentos, precisamos ser sal, precisamos ser luz. E a verdade é uma só. A verdade é o Evangelho. Temos que andar, temos que caminhar segundo os seus princípios. Não temos como negociar princípios. E Paulo diz-nos, desperta, acorda, levanta-te. Isto fala de ação. Volta ao teu primeiro amor, se é que o perdeste. Volta àquele início da tua paixão com Cristo. Estavas apaixonado por Ele, onde Jesus era tudo para ti, onde fazer a vontade de Jesus, a vontade dEle, era o teu contentamento, era o nosso contentamento. Onde agradar o coração de Deus era o projeto da nossa vida. Desperta. E isto é para mim. Todas estas palavras são para o meu coração. Esta foi a exortação de Paulo para os Efésios. Estou terminando, queridos, com os versos 15 a 17 do nosso texto. E o verso 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. As pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo. Verdade, uma pessoa sábia tira o maior proveito do seu tempo. Por isso Paulo diz, vede como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitemos a nossa oportunidade, queridos irmãos. A oportunidade é uma coisa que chega e depois vai embora, já não volta mais. Para toda a gente o tempo é o mesmo, nós sabemos isso. Uns aproveitam as oportunidades, outros desperdiçam as oportunidades. E Paulo diz, como sábios, vocês precisam remir o tempo. Os dias são maus e nós sabemos disso. Vamos aproveitar o tempo. Tempo perdido não dá para se recuperar. Usemos o nosso tempo sabiamente.
Usemos o nosso tempo sabiamente. As pessoas sábias discernem a vontade de Deus. Por isso, Paulo diz, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Queridos, e foi esta oração que Jesus fez. Pai, não a minha vontade, mas a tua. E uma pessoa é plenamente realizada quando tem consciência de que está no centro da vontade do Senhor. Eu vou repetir. Uma pessoa é plenamente realizada quando tem consciência de que está no centro da vontade do Senhor. E eu vou terminar a nossa meditação com algumas perguntas. Temos nós imitado Deus, amando, perdoando e nos doando, como Jesus fez? Temos aproveitado as oportunidades que Deus nos tem dado durante estes anos da nossa caminhada aqui na Terra? Estamos vivendo no centro da vontade de Deus? Vamos deixar que o nosso coração responda a estas perguntas. Mas vamos pensar nisto. Sabemos que o Senhor está voltando. Importa estar ligado à videira verdadeira que é Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. É bom orarmos uns pelos outros. Vamos fechar os olhos e unir-nos na oração. Agradecer a Deus pela sua palavra. Agradecer a Deus pelo ensino de Paulo. Agradecer a Deus pelas cartas de Paulo e não só. Agradecer a Deus pela sua palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse. Feche os olhos comigo. Quero orar por ti e quero orar por mim também. Eu preciso também de orar. Preciso muito de orar. Então, oro por ti, pela tua casa, pela tua família e por mim, pela minha casa e pela minha família. Vamos então orar em nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua santa palavra. É ela que escancara o nosso coração. É ela, a tua palavra, que põe o dedo na ferida. E há tantas feridas em nós ainda, Senhor. Querido Deus, por vezes não percebemos que temos agido de maneira que te desagrada. Certamente o teu Espírito Santo falou connosco nesta noite. Creio que falou mesmo. Ele revelou quem de facto somos. Senhor, lançou luz sobre as nossas faltas, sobre as nossas desobediências, sobre as nossas quedas, embaraços, pecados. Querido Pai Celestial, nós estamos diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes agimos como pertencêssemos ao reino das trevas. Temos nos esquecido que somos da luz, que fomos alcançados pelo Teu amor, que fomos alcançados pelo Teu perdão, que fomos alcançados pela Tua graça e misericórdia. Senhor, vem com o Teu Espírito Santo ao coração de cada um de nós aqui nesta noite. Lança luz, revela aquilo que temos feito e que Te tem desagradado tanto, Senhor. Querido Pai, e ao mesmo tempo enche-nos de força, de ânimo, de zelo por Ti, de zelo pela Tua casa, pelo Teu reino, para que em tempos como estes, tão maus, Senhor, nós possamos honrar a Tua palavra, possamos honrar os Teus princípios e viver o verdadeiro Evangelho. Que nenhum de nós aqui caminhe em trevas, Pai, na escuridão. Traz-nos para a luz, vivifica-nos. Senhor, muito obrigado, Pai. Querido Pai Celestial, ajuda-nos. Os dias são maus. Senhor, socorre-nos. As igrejas se afastam da verdade. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja. Visita-nos, Pai. Ajuda-nos a viver o Teu Evangelho. E o Evangelho descrito no texto que nesta noite, Senhor, nós estudamos e nós meditamos. Estamos diante de Ti, querido Pai. Olha o nosso coração. Só Tu podes tocar o nosso coração e sondar o nosso coração. Alguns aqui estão cansados da jornada. Senhor, alguns estão. Traz força ao cansado. Refrigera aquele que não tem ânimo. Senhor, outros precisam de cura física, de cura espiritual, de cura emocional. Sara, Senhor, nesta noite. Fortalece, traz vigor. Tem misericórdia de todos nós, querido Pai. E vivifica-nos. Esta é a oração que te fazemos a Ti, querido Pai Celestial. Em nome de Jesus, o verdadeiro, o justo, o Teu Santo Filho, o nosso Salvador, o nosso Mediador. Senhor, muito obrigado, porque sei que ouves as nossas orações. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém. Queridos, foi muito bom podermos estar de novo nesta plataforma, juntos, estudando e meditando na palavra, orando juntos. Que Deus vos abençoe, que tenham uma noite abençoada
e que o Senhor os possa consolar. Um abraço fraterno, como sempre o faço. Um abraço para todos. Bem-ajam. Deus vos abençoe.